Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal. Professor Manuel falando, fisiologista do exercício, e hoje nós vamos falar sobre fisiologia. Então, nossa aula hoje é sobre fisiologia respiratória, tá? Nós vamos falar sobre altitude, né? Então, sempre lembra aí de todos os vídeos tem uma curiosidade no final. Então, fica até o final do vídeo aí para você entender o que vai ser colocado hoje no vídeo de hoje. Quem já conhece nosso canal, deixe seu like aí. E quem ainda não conhece, mas você sabe que é da mesma área, ou da fisioterapia, ou muitas vezes ou da educação física, passe esse vídeo aí, o link para mais pessoas curtir o nosso canal aí e ajudar nosso trabalho, beleza? Então, vamos lá, vamos embora para a aula. Vamos falar sobre sistema respiratório, funções do sistema respiratório, aí a gente já falou em outras aulas, mas só relembrá-las e falar um pouquinho de pressão atmosférica, mecânica ventilatória e, consequentemente, falar um pouquinho da curiosidade que vai ter no final, beleza? Então, lembrando das funções do sistema respiratório, nós temos a função do sistema respiratório. Tem a função de promover troca de gases entre o meio ambiente, ar atmosférico e o meio interno do corpo, o sangue, tá? Então, normalmente o nosso corpo produz CO2, ele vai ser eliminado, e no caso, nosso corpo ele precisa de oxigênio. Então, ele vai ser inspirado e trazido para o sangue esse oxigênio para chegar até as células, para nossas células trabalharem e fazer energia para o nosso corpo funcionar, beleza? E sobreviver, lógico, né? Então, os gases que trocamos com o meio ambiente são o oxigênio e o gás carbônico, tá? Então, o O2 e o CO2, tá? Lembrando também que o sistema respiratório tem uma função importante sobre o equilíbrio ácido básico do sangue arterial, beleza? Então, a gente fala assim, pessoas que muitas vezes estão acamadas, muitas vezes, ou doentes, né? Então, o sistema respiratório faz um papel importantíssimo. Então, a respiração adequada, né, ela de uma forma eficiente, ela ajuda a manter o equilíbrio ácido básico do sangue. Tranquilo? Então, passamos aí pela parte de funções, né? Então, lembrando que a gente tem alguns processos, né, que a gente chama. Então, a ventilação, né, a VE que a gente chama, é o processo mecânico que move o ar para dentro, né, e para fora dos pulmões. Troca de gás é o processo que a gente chama de difusão. Ela acontece lá nos pulmões, né, com o sangue, então entre alvéolos e capilares, tá? E entre os outros tecidos, os capilares, o sangue e as células. Então a gente tem dois processos de difusão. Um na troca de gases ali nos pulmões para o sangue e do sangue para a célula. E essa maneira vai ser invertida, né? Então, sempre o oxigênio ele sai dos pulmões, né? Ele vai chegar nos pulmões, ele vai entrar no sangue, o sangue vai carrear até as células, nas células vai ser trocado o oxigênio para dentro da célula e a célula, como está produzindo CO2, esse CO2 vai sair para o sangue novamente, tá? O CO2 que vem pelo sangue venoso, né, que a gente já estudou em outras aulas disso aí também, ele vai voltar para o coração do lado direito, ele vai ser bombeado para o pulmão. Quando chegar lá nos capilares, no caso do capilares pulmonares, a gente vai ter, no caso, a troca de gás, saindo o CO2 do sangue, indo para os pulmões, para a gente fazer a eliminação, né? Então, a gente vai expirar e eliminar esse CO2 para fora. Então, quando a gente fala de utilização de oxigênio, a gente fala de o consumo de oxigênio, por exemplo. Então, não um consumo máximo só, mas a gente tem um consumo basal aí, que a gente chama até relacionado com o MET, né? Então, equivalente metabólico. Então, que é 3,5 ml de oxigênio por quilograma de peso por minuto. Isso aí dá para calcular até o gasto de energia, tá? Então, a utilização do oxigênio são relacionados também com todos os processos químicos que acontecem com a presença de O2. Então, a respiração celular, né? A produção de energia de forma celular. Então, todas as células do nosso corpo, de forma oxidativa, né? A gente falou sobre bioenergético também, acontece, no caso, com presença de oxigênio, então consome esse oxigênio. Então, quando a gente fala, estou utilizando oxigênio, estou aumentando o consumo de oxigênio. Vou fazer um exercício, vou aumentar o consumo de oxigênio durante o exercício. Quer dizer, vou produzir mais energia utilizando oxigênio, para produzir energia mais rápida aí, para a demanda necessária para o momento, tá? Então, o que a gente tem que entender um pouquinho do sistema respiratório? A gente já sabe que o ar tá cheio de oxigênio, cheio de CO2, e muitas vezes nós vamos fazer troca de gás. Então, nós vamos inspirar e expirar, e essa troca de gás no pulmão, a gente fala dos pulmões, né? Dos alvéolos ali para o sangue, e do sangue para as células,
ela acontece por diferença de pressão. Então, por isso chama de processo de difusão. Então, onde está mais concentrado, vai para o local onde está menos concentrado, beleza? O que a pressão atmosférica tem a ver com isso, tá? Quando a gente fala de pressão atmosférica, ao nível do mar, aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, tá como nós somos no estado de São Paulo, então, ó, a cidade de São Paulo, por exemplo, ela está a 750 metros de altitude, tá? Comparado com Santos aqui, que está ao nível do mar, beleza? Então, a gente fala assim, ó, a maior coluna de ar, ela está aqui, ó. Então, a gente fala de maior pressão atmosférica, quanto mais baixo, mais perto do nível do mar, maior a pressão atmosférica. Deixa eu colocar o apontador laser para ficar mais fácil para a gente. Quando a gente tem uma altitude maior, a gente tem uma menor coluna de ar e tem menos pressão atmosférica. Onde é mais fácil a gente perceber que é mais fácil fazer exercício? Quando a pressão atmosférica está mais alta. Por quê? Ela favorece a troca de gases lá nos pulmões, tá? Entre os alvéolos pulmonares e o sangue. Então a gente fala assim, a pressão do gás, a pressão atmosférica maior, a pressão de cada gás também vai ser maior. Professor, mas a gente falou que tem oxigênio, CO2 só. Não, tem vários tipos de gases, tá? E a gente tem que lembrar que a pressão atmosférica que acontece na altitude zero aqui, ó, ela tem 760 milímetros de mercúrio. Quando a gente vai chegando na altimetria, que é em quilômetros, tá? Então, 1.000 metros, 2.000 metros, 4.000 metros, tá? Isso aqui já é em altitude muito grande. A gente vai percebendo que a pressão atmosférica vai caindo bastante, tá? Então, ó, se vamos pensar que 750 metros está São Paulo, se fosse próximo de 1 aqui, a gente for colocar, ó, a pressão atmosférica, ela cai de 760 para 60, ou 760 para 600. A gente fala assim, ó, ela já cai bastante a pressão atmosférica. Isso aí vai atrapalhar o processo de respiração do nosso corpo. Professor, mas nosso corpo ficando em São Paulo por bastante tempo, ele se adapta? Sim. Se a gente for ficar na altitude, ele vai se adaptar e não vai faltar oxigênio para o nosso corpo fazer o exercício, beleza? Mas se a gente está, por exemplo, treinando numa pressão atmosférica maior, né, em nível, né, de altitude mais baixo, quando a gente vai para a altitude mais alta, nosso corpo ele sofre, no caso, para fazer essa troca de gases, tá ok? Então vamos entender um pouquinho, ó. A pressão atmosférica ela é composta por vários gases, tá? Então aqui estão os principais: nitrogênio, oxigênio, CO2 e água, tá? Então o total de 100% ao nível do mar é 760. Então a gente tem uns percentuais aqui. Vamos pegar do oxigênio só. O oxigênio no ar, ele é composto, né, o ar total, né, o gás total do ar, ele é composto 20,8% de oxigênio. Então, a pressão atmosférica somente do oxigênio é 159. Ou seja, quando essa pressão chegar lá dentro dos pulmões, para ela entrar para a circulação, essa pressão ela tem que ser maior. A quantidade, vamos pensar em quantidade, tá? Em quantidade de oxigênio no pulmão, ela tem que ser maior e tem que ser menor no sangue para o oxigênio entrar no sangue. E a situação inversa também. O CO2 no sangue venoso ali que está chegando nos pulmões, ele tem que ter uma pressão de CO2 maior no sangue e menor no pulmão para esse CO2 sair para o pulmão e ele ser eliminado, tá ok? Então vamos se atentar aqui, ó. CO2 como gás, né, em relação ao ar atmosférico, não pegando o ar poluído, né, que a gente fala, o ar normal, né, de respiração normal, ele tem uma pressão atmosférica bem pequena, tá vendo? 0,3. E o percentual de CO2 no ar é bem baixo, né? As plantas aí, né, as árvores, ajudam, no caso, a controlar esse CO2, tá? Por isso que é muito, muito importante ter árvores, né, ou locais arborizados aí para deixar nossa qualidade do nosso ar boa, beleza? Então, quando a gente está falando a pressão 1 junto com a pressão 2, quando eu coloco esses elementos aqui tudo junto, ele aumenta a pressão do gás. Então, isso aqui seria mais ou menos o que a gente tem, ó. A maior parte no gás nosso é nitrogênio, tá vendo? Ó? 597, 78% daqui da pressão atmosférica, que compõe 760, vem do nitrogênio. A outra maior parte é oxigênio. Então, o nosso ar é muito rico em nitrogênio e oxigênio. O que nosso corpo usa para produzir energia, né, e fazer troca de gás é o oxigênio. Então, lembrando um pouquinho da mecânica ventilatória, né? Normalmente a gente pode respirar, né, pelo nariz, tá ok? Ou a gente pode respirar pela boca também. Como a gente vai pensar aqui, ó,
em relação à epiglote, né, e a glote, o que a gente pensa? Quando a gente está comendo alguma coisa, ó, a gente vê que a epiglote aqui, ó, ela tende a fechar para o alimento ele cair para o lugar certo. Então ele vai o quê? Para o nosso estômago aqui. Quando a gente está respirando, a gente fala que a epiglote está aberta, né? Então a gente tem o quê? O fechamento do esôfago aqui, do esfíncter do esôfago, para esse ar ele entrar aqui, ó, ele entrar para o nosso pulmão, para a traqueia, tá? E para os nossos pulmões. Então, o movimento do ar, ele depende de diferença de pressão. Então, a pressão atmosférica, quanto maior, seria melhor. E pensando aí em pressão do ar total, da pressão do ar dentro dos pulmões, na parte intrapleural, a gente fala dentro do pulmão, é entre as duas pleuras pulmonares, tá? A gente já falou de estrutura um pouquinho lá atrás. Então, ela tem uma diferença, dá para perceber, ó. Quando eu estou uma pessoa em repouso, a pessoa não está respirando, nem inspirando, nem expirando. Aqui ela tem uma pressão, muitas vezes, igual à pressão, no caso, atmosférica, ok? Para os pulmões dela não colabar, a gente fala de não fechar, a pressão intrapleural, ó, dentro da pleura aqui, entre uma pleura e outra, para ficar succionando o pulmão, né? Ela fica sempre uma pressão menor do que a pressão interna dos pulmões. Quando a pressão interna do pulmão está igual à pressão atmosférica, não tem movimentação de ar. Ao passo, contrair o diafragma, beleza? Então, comecei um processo inspiratório. Contrair o diafragma, a pressão atmosférica começou a cair, tá ok? A gente percebe também a pressão intrapulmonar, a intrapleural, ela também cai, tá? O que vai acontecer? A pressão atmosférica está maior, o ar vai entrar pelas vias aéreas até os pulmões, beleza? Então, um processo, primeiro, de mecânica, a movimentação de ar que ela vai fazer descer para a nossa narina, né? Faringe, laringe e entrar, no caso, na traqueia e chegar até os pulmões, a gente vai ter esse processo aqui sempre quando o diafragma contraiu, aumentou o espaço da cavidade, a pressão intrapulmonar diminuiu e o ar vai entrar. Ao passo contrário, quando o diafragma ele se relaxa, então ele começa a comprimir, no caso mais os pulmões, né? A pressão intrapulmonar ela aumenta, ó, 763. Aí aqui é só exemplo, tá? Então esse aqui é uma respiração normal em repouso. A pressão intrapulmonar ela aumenta, a pressão atmosférica fica em 760. Como a pressão é maior no pulmão, o ar vai sair. Eu tenho a expiração. Lembrando que toda vez que acontece a inspiração e a expiração, a pressão intrapulmonar ela diminui, ela fica sempre menor do que no caso a pressão intrapulmonar. Ela pode diminuir, né? Eu tive a inspiração, diminuiu a pressão intrapulmonar e a pressão pleural também. Ela consegue manter, né, a gente fala assim, os pulmões sem eles se colabar. Então, a diferença de pressão ela é importantíssima, tá? Pensando no caso da mecânica ventilatória, para entrar ar dentro dos pulmões e sair ar dos pulmões. Nós temos além do diafragma, né, que é um músculo que trabalha em repouso, tá? Quando a gente começa o exercício, nós temos músculos inspiratórios e tem músculos expiratórios, que a gente viu de volumes e capacidades lá, tá ok? Numa aula que a gente já deu sobre isso aí, sobre volume e capacidade. Então, relembrando aí, quem não lembra certinho sobre volume e capacidade, dá uma olhadinha na aula novamente lá, beleza? Então, essa pressão atmosférica, quando ela diminui, a gente tem que lembrar que os nossos pulmões vão sofrer mais para esse ar entrar ou sair dos pulmões. Ou seja, as musculaturas respiratórias têm que trabalhar um pouquinho mais para gerar essa diferença de pressão, tá? Para esse ar entrar e sair dos pulmões. Então, dentro do processo inspiratório e expiratório, nessa mecânica respiratória, nós temos aqui o diafragma em repouso, né? Quando eu tenho a inspiração, como foi falado, o diafragma ele vai mais para baixo, ele se contrai, ele fica mais plano, aumenta a cavidade torácica, consequentemente eu tenho uma expansão torácica, a pressão diminui, eu tenho a entrada de ar nos pulmões. Quando o diafragma ele volta a se relaxar, ele fica mais arqueado, ele comprime mais a caixa torácica, os pulmões, ele faz com que tenha uma expiração, a pressão pulmonar, intrapulmonar aumenta, consequentemente ela vence a pressão do ar, a resistência do ar periférica, vamos colocar esse ar para fora.
Então, por isso que a gente vê as moléculas aqui, ó, estão praticamente iguais, né, a concentração das moléculas. Quando eu tenho o diafragma se contraindo, a quantidade de espaço que eu tenho aqui acaba sendo maior, certo? A pressão das moléculas aqui acaba sendo menor, o ar vai entrar para os pulmões, até chegar a igualar com a pressão interna novamente. Quando eu tenho um relaxamento, aí vai ser o contrário. Eu tenho uma alta concentração aqui, eu vou começar a jogar esse ar para fora, para deixar sempre equilibrado as moléculas para fora do corpo, né, e dentro dos pulmões. Beleza? Aí uma curiosidade importante aí sobre exercício na altitude, né? O pessoal fala assim, é ruim de respirar, né? É difícil de respirar. Então, lembrando, toda vez que a gente parte, né, do princípio aí que a gente vai sair de um local de maior pressão, ao nível do mar, e vai para um local de menor pressão, a pressão atmosférica caindo, lembra que o pessoal fala assim, mas tem menos oxigênio lá. Não, não é que tem menos oxigênio. O percentual de oxigênio ele é igual. O que cai é o que? A pressão atmosférica ela é relativa a 20%, que nem 20,8%, lembra de quantidade do ar é oxigênio. Então, se a pressão atmosférica ela caiu de 760 para 60, por exemplo, 600, né? Numa altimetria de 1.000 metros lá, a gente viu que isso aí acontece, né? Então, se caiu para 600, 20%, vamos colocar, seria 21, mas 20% de oxigênio equivale a 120 de pressão atmosférica, 120 da pressão parcial do gás do oxigênio. Então ele saiu de 159 e caiu para 120. Para acontecer a troca de gases lá dentro do pulmão, né, dos nossos pulmões, entre alvéolo e capilar, a gente vai ter uma dificuldade maior. Então o pessoal fala assim, nossa, parece que a gente está respirando, né? E está sendo difícil no caso de trocar gás no pulmão. Sim, com certeza. Mas não é que o percentual de oxigênio diminuiu na altitude, tá? É a pressão dos gases reduziu, dificulta o processo de difusão dentro dos pulmões, beleza? Aí também tem o que? Além de ter a dificuldade dentro dos pulmões, a gente fala assim, lembra que eu falei para vocês, para aumentar a diferença, né, para a gente ter uma inspiração, se a pressão fora está menor, a pressão atmosférica, eu tenho que fazer os meus pulmões gerar uma pressão ainda menor. Então eu vou ter os músculos inspiratórios trabalhando um pouquinho mais que o normal. Então ele gasta também energia. Então a pessoa sente-se mais cansada também na altitude, tá? Então quem vai fazer uma caminhada na altitude, quem vai jogar muito futebol na altitude, né, como os jogadores aí viajam para alguns lugares com altitude, ele tem que se aclimatar, no caso, à altitude, tá? Ou chegar alguns dias antes, né, que a gente fala, para se aclimatar, ou chegar bem em cima do horário para o jogo, né, para a atividade. Quem vai fazer uma atividade, por exemplo, vou viajar para um país, eu vou andar numa altitude mais alta. É legal se aclimatar para não sentir essas sensações, né, de falta de oxigênio. Eu brinco que deve ser como se estivesse respirando com um canudinho, beleza? Mais ou menos isso, quer dizer, a dificuldade de entrar o ar para dentro dos pulmões e esse processo lá dentro dos pulmões de difusão, ele ser menor. Então a gente vai ficar sempre para estar faltando ar. Consequentemente, a musculatura respiratória vai trabalhar mais, a gente vai ter mais cansaço e mais gasto de energia, tá? É por isso que a gente fala essa exercício na altitude, quando é esforço mais intenso, como as competições, desgasta bastante o atleta, beleza? Então essa aí foi a curiosidade de hoje aí sobre a aula, falando um pouquinho de a pressão atmosférica e altitude. Forte abraço aí, fique com Deus, até a semana que vem.